Por detrás das cortinas, o equilibrista, o mágico e até mesmo os motociclistas procuravam João Preguiçoso por todos os cantos. Cadê o JP? Perguntavam-se entre si. Viu os sapatos dele na porta do camarim? Dizia um. A peruca ainda está lá pendurada, dizia outro. Até que um deles encontrou um bilhete. Volto já. Fui pensar numa piada. JP. Olá, pessoal! Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir Fundamental. Eu sou Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação e literatura. Antes de mais nada, que tal perguntar aos seus pais ou aos seus avós se eles conhecem João Preguiçoso? É certeza que eles dirão que se trata do personagem popular mais preguiçoso e mais divertido de todos os tempos. Alongue a conversa, peça para que um deles conte a você alguma história desse personagem popular. Talvez conte o episódio em que João Preguiçoso estava sendo levado ao cemitério, morrendo de fome, quando lhe ofereceram uma banana. Banana com ou sem casca? Perguntou. Quando lhe disseram que era banana com casca, João Preguiçoso mandou seguir o enterro. A preguiça era tanta que ele nem se daria ao trabalho de descascar a banana. Uau! Hoje vamos desenvolver um novo episódio de João Preguiçoso. É isso mesmo, vamos escrever um conto popular. Como você já sabe, o conto é uma narrativa curta. O conto escolar tem aproximadamente 30 linhas manuscritas. E o que é exatamente um conto popular, professora? Opa, meu aluno imaginário chegou cedo. Pelo jeito, você quer muito escrever o novo episódio de João Preguiçoso. Então vamos lá. O conto popular é a narrativa passada de geração em geração, sem que nem ao menos conheçamos o autor dela. A autoria é atribuída ao povo, daí então conto popular. É comum a narrativa modificar-se à medida que vai sendo repetida e ela se mantém viva graças à memória dos contadores de histórias, pais, avós, tios, professores. Nos contos populares, o espaço e a nacionalidade dos personagens, por vezes, não são determinados. Aliás, a universalidade é característica dos contos populares. As situações são atemporais, quer dizer, os personagens transitam no tempo sem necessariamente pertencerem ao passado, ao futuro ou ao presente. A gente está acostumado com fanfic, Gislaine. Alto lá! Para quem gosta de ler e de escrever histórias, sempre há lugar para os mais diferentes gêneros. Curta o fanfic, mas não deixe de conhecer os contos populares. Tá legal? Para a atividade de hoje, nós já temos, então, o personagem. É preciso agora pensarmos nos outros elementos do conto: enredo, tempo e espaço. E, quem sabe, até em outros personagens para contracenarem com João Preguiçoso. Veja, os personagens em determinado tempo e espaço
vivem o enredo. É preciso também criarmos um narrador para nos contar a história. Em seguida, vamos organizar o pensamento. Até porque o pensar, o inventar, vem antes do escrever. O texto há de ter começo, meio e fim. E quando falamos em organização, nos referimos à estrutura tradicional, escolar do conto. Assim, o primeiro parágrafo traz a situação inicial, com a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. Os parágrafos intermediários trazem os complicadores. Olha só, a partir de uma ocorrência, os personagens vão agir, vão interagir. E essa ocorrência os levará a outra, que por sua vez os levará a outra. Até que cheguemos a um complicador, a uma situação extrema, ou seja, ao clímax, que é o instante de maior suspense dentro do conto. No último parágrafo, obviamente, há o desfecho, isto é, o final da história. Acabado o conto, o leitor deverá encontrar respostas para o que aconteceu, com quem aconteceu, como, quando, onde, por quê? E então, para tornar a história mais envolvente, o ideal é que, em meio à narrativa, usemos passagens descritivas que caracterizem tanto os personagens quanto os espaços. Pois bem, está na hora de conhecermos a proposta de redação. A contextualização é esta. Imagine que João Preguiçoso finalmente tenha se disposto a trabalhar. Ele é contratado para ser o palhaço de um circo que chegou à cidade. Na noite de estreia, quando as arquibancadas estão lotadas e as crianças aguardam a entrada do palhaço, cadê o palhaço? O que houve com ele? E este é o comando. Escreva um conto popular em que João Preguiçoso viva esse novo episódio. Você quer conhecer o meu episódio? Aqui está. João Preguiçoso em A Noite do Grande Sumiço, por Gislaine Buozzi. O circo estava em festa. O espetáculo de estreia prometia emoção, suspense e muitas gargalhadas. 1000 lâmpadas piscavam ao mesmo tempo. O cheiro de pipoca enchia o ar. Nas arquibancadas, crianças inquietas batiam os pés em alvoroço. O apresentador, de cartola e gravata borboleta, trovejava por entre o bigode e a barbicha. Respeitável público, com vocês, o palhaço João Preguiçoso. A banda explodiu num acorde triunfal e desafinado. As cortinas, no entanto, permaneceram fechadas. João Preguiçoso não apareceu. O apresentador, nervoso, pigarreou, insistiu. O equilibrista, o mágico e até mesmo os motociclistas procuravam João Preguiçoso por todos os cantos. Cadê o JP? Perguntavam-se entre si. Viu os sapatos dele lá na porta do camarim? Dizia um. A peruca ainda está lá pendurada.
dizia outro, até que um deles encontrou um bilhete. Volto já. Fui pensar numa piada. JP. Pensar numa piada. Em plena estreia. Não era segredo que JP trazia no bolso não só as palhaçadas, como também a preguiça. Cadê o JP? O apresentador, suando, improvisou. O palhaço João Preguiçoso está ajeitando o nariz. Enquanto ele não chega, com vocês, os motociclistas do Globo da Morte. Depois os contorcionistas, os acrobatas. O que ninguém sabia era que, enquanto isso, JP estava debaixo de uma árvore, olhando as estrelas. Trabalhar até que não é tão ruim, mas cansa. Ele esvaziava um saco de pipocas, um canudo de amendoim, coçava a barriga, ouvindo, de longe, a gritaria das crianças. Foi então que lhe surgiu uma ideia. E se eu disser que fui sequestrado por alienígenas? Ninguém vai poder reclamar. Pelo contrário, todo mundo vai ficar curioso para saber como é que foi. Antes de entrar em cena, o palhaço ainda cortou as unhas dos pés, escovou os dentes, viu-se no espelho e realmente ajeitou o nariz de plástico. O mágico terminava seu número quando JP... Respeitável público, desculpem o atraso. Fui abduzido por alienígenas que queriam me levar para um espetáculo em Marte. Mas, claro, recusei o convite e estou aqui com vocês. E, de repente, João Preguiçoso disparou. Por que o palhaço foi ao espaço? Para fazer um espetáculo de outro mundo. E por que o alienígena não veio ao circo? Porque ele vive no mundo da lua. A plateia vibrava. No final, João Preguiçoso foi o herói da noite, provando que tinha talento de sobra para transformar preguiça em gargalhadas. E então, gostou do novo episódio de João Preguiçoso? Bem original, não é mesmo? Esteja certo de que ninguém pensaria naquilo em que você pensou. Isso é ser original. Não tenha preguiça de escrever e reescrever o texto. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. O terceiro, muito, muito melhor do que o segundo. Antes de postar a redação na plataforma, releia o que escreveu. Faça a autocrítica e a autocorreção. Confira se seu texto está fácil de ser entendido, se as frases e os parágrafos estão bem ligados entre si, se os fatos obedecem a uma sequência cronológica e não se atropelam, se não há repetição nem sobra de palavras, se a acentuação gráfica, a pontuação, a ortografia, a conjugação verbal, as regências e as concordâncias estão corretas. Tudo ok? Poste sua redação e assim que ela chegar corrigida no aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá você encontrará tópicos de gramática e listas de exercícios sobre os pontos a serem aprimorados no texto. Também convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir. Um abraço e até o nosso próximo episódio.